Olá pessoal, boa tarde, paz seja convosco, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. E hoje nós estamos aqui dentro dos escritórios da igreja para nós fazermos essa transmissão ao vivo, sempre pelo Facebook, uma programação ao vivo, é algo muito precioso, um tempo de nós compartilharmos da palavra de Deus, compartilharmos do momento de estarmos juntos com a palavra de Deus, e é um tempo muito precioso, graças a Deus, Então sejam mais uma vez bem-vindos em nome de Jesus a esse momento tão maravilhoso que Deus nos concede, apesar de ser um horário desafiador, um horário de meio-dia, mas é um horário onde nós temos a base do Salmo 91, aquele que a mortandade que assola ao meio-dia. No programa Enquanto com a Palavra acontece terça, meio-dia, quinta-feira também ao meio-dia. E na quarta-feira nós deixamos específico para quarta-feira à noite, meia-noite e meia até, aliás, 11h30 da noite até meia-noite e 15, para nós fazermos uma oração de intercessão, uma oração em favor da sua vida, em favor do seu lar, te ajudando, a conquistar a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus. Sejam mais uma vez bem-vindos, Hoje, quinta-feira, dia 2 de setembro, meu Deus do céu, já estamos em setembro. Daqui a pouco chega Natal, daqui a pouco é um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, Daqui a pouco é 2022, E nós estamos aí dia 2 de setembro já. Graças a Deus, para a glória do Senhor, vivos, abençoados, cheio da graça do Senhor, seja cheio da presença do nosso Deus maravilhoso, Graças a Deus. Olha, amanhã, sexta-feira, terceiro elo da campanha, Jesus no meu lar, e domingo de manhã, 8 horas da manhã, às 9h30 da manhã e às 5h30 da tarde, nós temos a nossa programação, nossos cultos de celebração em nome de Jesus. Você é o nosso convidado. E semana que vem nós começamos nossa campanha, nossa nona campanha, o nosso nono mês da nossa campanha às 3 horas da manhã, de segunda a domingo, se Deus quiser, no nome de Jesus. Segunda, dia 6 de setembro, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo nós estaremos numa semana de oração, aproveitando no dia 7 de setembro, feriado, teremos um seminário a partir das 2 horas da tarde na igreja, com transmissão online das mensagens. Será um seminário híbrido, A palavra é essa agora, híbrido, Presencial e uma parte online também, um grupo de pessoas participando presencial e um grupo de pessoas que desejarem participando online também, em nome de Jesus, tá bom? Então fique aí atento para nossas programações, que tenho certeza que será uma bênção poderosa e maravilhosa no nome de Jesus, ok? Maravilha? Maravilha, Então, no dia 7, na madrugada, à noite e à tarde, a madrugada do dia 7 e à tarde, às 3 horas, com o pastor Sebastião, nós estaremos levantando um grande clamor de oração pelo Brasil, para que Deus venha de uma forma muito preciosa guardar a nossa nação, guardar o nosso povo, guardar as nossas famílias, os nossos lares, guardar as nossas crianças, guardar os nossos jovens, em nome de Jesus, tá bom? Vai ser algo muito precioso, muito poderoso, em nome de Jesus. E não se esqueça, todo dia, 6 horas da tarde, nós estamos numa campanha de 40 dias de oração por um milagre. Vamos fechar os 40 dias no domingo, dia 19, com o batismo nas águas, Vai ser muito precioso no dia 19, com o batismo nas águas, no dia 19, lá no sítio, a partir das 11 horas da manhã, Você que for participar, você deve deixar o seu nome para nós organizarmos o nosso almoço lá. Vamos servir um almoço a R$13, um almoço simples a R$13, Mas vai ser bênção para a glória de Deus, vai ser muito legal, em nome de Jesus, tá bom? Vai ser um self-service, um à la carte, Vamos entregar lá para você, vai ser muito legal, em nome de Jesus. O nosso batismo, dia 19 de setembro,
Nós estamos muito entusiasmados com isso, vai ser muita bênção. Em nome de Jesus, amém? Bom, bom, nós estamos falando sobre essa série, né? Vamos, né, falar sobre a série que nós estamos meditando, aprendendo um pouco sobre sabedoria, né? Falando sobre o livro de Provérbios, o livro que Salomão escreve e detalha sobre processos de sabedoria, o desenvolvimento da sabedoria, a importância de nós alcançarmos, pedirmos e obtermos sabedoria, né? E ele pede algo muito precioso, né? Salomão foi herdeiro de Davi, né? Davi chama Salomão, ele transfere o reino para Salomão. E Salomão, ele faz uma oferta, né, a Deus de 1000 bois num dia. E à noite, quando ele ora, o Senhor aparece para ele, né? O Senhor o visita naquela noite e pede a ele o que ele deseja. A partir daquele momento, já estava assumindo o reino, o que ele desejaria para administrar toda aquela nação grande, gigantesca? O que ele gostaria de ter? Poder, força, né? O que ele gostaria de ter? Ele pede sabedoria. Ele queria ter dinheiro, queria ter poder. O que ele queria? E ele vai ali e diante do Senhor, naquela noite, ele pede sabedoria. Então o Senhor diz a ele: eu te darei sabedoria e riquezas, né? Olha que coisa maravilhosa. Te darei sabedoria e também te darei riquezas. Então Salomão se tornou o homem mais rico do seu tempo e o homem mais sábio no seu tempo. E aí ele escreve esse livro de Provérbios falando sobre sabedoria, que também é colocada a sabedoria como uma pessoa, a pessoa de Jesus, né? Não é apenas um atributo, né, que a pessoa possui, nem é algo que Deus tem nele. Ele é sábio, mas ele fala dessa pessoa, que Jesus é a pessoa. Coloca muita coisa sobre isso também, né? Então, terça-feira nós paramos a sabedoria de Deus nas pessoas, né, que alcançaram redenção. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, fala sobre isso, né? Não há redenção, ele fala dessas pessoas que alcançaram a redenção, que alcançaram a salvação, que alcançaram de Deus o resgate, como nós ministramos ontem à noite, 11h30, foi muito legal. O resgate, né? Encontrei resgate, livro. Não deixa descer a cova, porque eu encontrei o resgate, Jó capítulo 33, foi muito bacana, muito bacana. Então, a palavra de Deus fala em Apocalipse 5:9 a seguinte coisa: e cantavam um novo cântico, né, dizendo: porque fostes morto com o teu sangue, comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, Cristo nos redimiu, redimiu as pessoas com o seu sangue, né? Nos alcançou pela remissão do seu sangue. Então, a palavra de Deus nos fala em Efésios 2:3, né? Diz a seguinte coisa: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, fazendo as vontades da carne, seguindo os desejos, os pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha que coisa interessante. Todavia Deus é rico em misericórdia e pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos em transgressões. Pela graça nós fomos salvos. Olha que coisa maravilhosa. Não é, né? Falamos até pelas obras. Não vem de vós, mas é dom de Deus, né? Para que no homem não se glorie por causa das obras. Eu fiz, ou fulano fez, Beltrano não fez, ou fizemos mais, ou fizemos pouco, enfim. Pela graça vocês são salvos. Lá no livro de Efésios, que nós lemos, né, 2, 3 e 5. Lá no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 21, e aí nós falamos algo muito precioso na terça-feira. Terminamos orando terça-feira sobre esse fato, né, sobre esse momento, sobre essa indagação,
sobre essa pergunta, sobre este questionamento e outros questionamentos que fala lá no livro de Romanos 9, capítulo 20 ao 21, mas quem é você, homem? Interessante, quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizestes assim? Olha que legal. E aí nós compartilhamos algo muito precioso, né? O olheiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para usos desonrosos. No Romanos capítulo 9, versículo 21. Então nós vemos, participamos, né, desse Deus que nos cria, né, e nos fez na sua sabedoria. A graça que faz distinção é um profundo mistério, mas é uma doutrina bíblica. Nosso Senhor mortalizou a sabedoria de Deus na graça que distingue, quando disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Olha que coisa maravilhosa. Não permite, não dá acesso, não teve acesso ou não tiveram acesso a essas revelações e eles as entregou aos seus pequeninos, né, vamos dizer assim. Nessa comparação de distinção, um povo mais instruído, um povo menos instruído, e o Senhor revela, né, os seus planos, os seus propósitos, né, aos pequeninos, né, mostrando que Ele é o Deus sobre todas as coisas, né? Ele é o Senhor sobre todas as coisas. A sabedoria de Deus pode ser vista, né, no tempo da redenção, na redenção do homem. O Redentor veio na plenitude do tempo, e o tempo concordando entre o Pai e o Filho. 4.000 anos de história da humanidade demonstram claramente a necessidade de um Salvador e a verdade inexorável que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, conforme o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. E todo o sangue sobre os altares judaicos foi sem valor, né? Todo o sangue, todo o sacrifício. A palavra de Deus nos fala no livro de Hebreus 10, 4, porque é impossível que o sangue de touros ou de bodes tire o pecado. Talvez você fale assim: mas Fernando, então por que Deus pediu isso? Então Deus estava mostrando lá o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. É a sombra das coisas que estariam por acontecer. O Velho Testamento é uma projeção sobre o Novo daquilo que estaria acontecendo. Então o derramar do sangue dos bodes e dos touros não tirava o pecado das pessoas. Era uma cerimônia. Todo ano precisaria dessa cerimônia, todo ano precisaria dessa cerimônia, todo tempo precisaria-se dessa cerimônia. Então o que Deus faz? Deus estava trazendo a luz daquilo que ia acontecer na vida do seu filho Jesus. Deus estava trazendo a luz sobre aquilo que estaria acontecendo com Jesus em favor da nossa vida. Então, uma vez pago o preço do pecado, não precisa se pagar mais nada, não fazer sacrifício, mais nada. Jesus, nele, todo o pecado foi pago nele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga, esse Cordeiro perfeito, que era exigido na época do Velho Testamento como lei, como um cumprimento da lei do pecado. Jesus foi perfeito em si para cumprir com essa lei, cumprir com esse propósito de Deus. Então, desde Gênesis, quando Deus mata um animal e faz deste animal, da pele desse animal, vestimenta para os homens, naquele momento em que Adão e Eva estavam escondidos de Deus, e ao se esconder de Deus, tentaram se esconder nas folhas da videira, né, que era uma folha mais larga, uma folha né, uma folha ampla. Né? Então, quer dizer, eles tentaram esconder com aquelas folhas. Então Deus, quando mata um animal, faz o sacrifício daquele animal. No capítulo 3 de Gênesis em diante, quando ele mata aquele animal, ele faz da pele daquele animal vestimentas para o homem, ele já estava falando. Por que o homem se cobriu? Por causa do pecado. Deus veio visitar ele, esse homem está com o seu corpo coberto, porque foi aberto os seus olhos para a maldade, para as coisas que eles descobriram, né?
não querendo complicar muito, então, para não perder o raciocínio. Então você vê que eles trouxeram uma vestimenta para se cobrir. Olha que coisa interessante. Para se vestir. Uma vestimenta que pudesse cobrir o seu pecado, mas não era uma vestimenta que iria fazer essa cobertura de uma forma adequada, porque a folha ia secar, a folha ia envelhecer. Aí o próprio Deus prepara uma roupa e dá a Adão essa vestimenta, ou seja, já estava mostrando que para o pecado haveria uma vestimenta apropriada, que é Jesus Cristo. Essa vestimenta espiritual que nos cobre diante de Deus, né? Que nos cobre diante dos olhos de Deus, né? Que nos cobre diante do olhar desse juiz que é Deus sobre nós. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos entregamos a Ele, participamos desse derramamento de sangue para que haja a remissão, e essa remissão fez com que essa roupa espiritual, esse sangue espiritual nos cobrisse, nos guardasse, né? Como o Senhor guardou Adão e Eva naquele momento em que eles estavam nus através daquele sacrifício. Então, aquele sacrifício de Gênesis, ele estava trazendo a luz aqui no Novo Testamento, quando na morte de Jesus. Aquele ato de Gênesis não foi um ato isolado, sem significado. A Bíblia toda tem significados. Então, significados na morte, na redenção, na salvação, na vida eterna, em muitas coisas. Então, aquele ato de matar aquele animal, no Velho Testamento, aquele primeiro sacrifício que Deus faz, e da pele do animal traz uma roupa, ele estava projetando em Cristo a nossa salvação. Ele vai sim cobertar você com o seu sacrifício, para que quando Deus olhasse para nós, olhasse o sacrifício de Jesus sobre a nossa vida, sobre a vida do Senhor. Ah, mas então ele olha para toda a humanidade assim? Não. Ele olha para aqueles que aceitaram esse sacrifício, que se colocaram e foram até Jesus, que se converteram a Jesus, que vestiram-se dessa roupa. Essa é uma diferença. Muitos acham que os olhos de Deus, olha, Deus é um bom pai, eles têm uma visão de Deus de paternidade diferente, né? Ele acha que Deus, porque o pai hoje não corrige, o pai não se envolve, né? Entre aspas, né? Porque existe, lógico, separações, o pai isolado, o pai ausente, o pai bonzinho, né? O pai que compra tudo para não ter responsabilidade. Bom, enfim, vamos ficar de lado aqui para a gente não envolver em outro assunto. Então, as pessoas acham isso, né? Que pai é aquele que a pessoa erra e o pai está passando a mão na cabeça. Não, não. Deus é um Deus que ama, por isso que ele corrige o seu filho, porque ele ama. A correção faz parte do processo de amor. Então, o que acontece? Então, é essa cobertura que Deus, lá no Velho Testamento, já estava projetando no Novo. Então, o Velho Testamento é a sombra do Novo. Então, quando no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 4, fala: porque é impossível que o sangue dos touros e bodes tire o pecado. Não conseguiam tirar o pecado. O homem vinha sempre no processo de cair, de todo ano tinha que se apresentar, todo ano tinha que renovar, vamos dizer assim, não. Jesus morreu uma vez só. Aí você pode perguntar para mim, Fernando, e se a pessoa pecar? Ele já está perdoado? Olha, não. Ele tem que se arrepender dos seus pecados. Aí entra o processo do Espírito Santo na vida da pessoa. Aí entra o desenvolvimento do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo na vida da pessoa. Ele vai ouvir, ele vai saber, ele vai perceber, ele vai ter noção do que aquilo que ele está fazendo não agrada a Deus. Pode ser um pecado para a morte ou um pecado que não leva para a morte. Existem essas diferenças. Qual o pecado que leva para a morte? É um pecado contra o Espírito Santo de Deus. Contra esse não tem perdão. Se eu pecar contra Deus, Jesus me perdoa. Se eu pecar contra Jesus, o Espírito Santo me perdoa. Mas quando eu pecar contra o Espírito Santo, quem me perdoará? Quem vai fazer esse papel de mediador se eu pequei com a última pessoa da Trindade? Então, o pecado que leva à morte é o pecado contra o Espírito Santo. Podemos um outro dia entrar dentro desse assunto, mas fica aí um gatilho para você prestar atenção nas suas atitudes, nos seus atos, né?
Por isso que a palavra de Deus nos fala, por exemplo, que muitos não herdarão o reino dos céus, homicidas, homossexuais e punhado de coisa, não herdarão o reino dos céus, assassinos, viciados, não herdarão o reino dos céus. Porque é um pecado que gera morte, é um pecado contra o templo. Não é um pecado, por exemplo, contra uma mentirinha. Não, são pecados grandes que vai nos levar, que nos leva à morte. Mas todo pecado é pecado. Então nós temos que pedir perdão a Deus. Então o pecado do crente hoje, vamos colocar assim, deve ser considerado como um acidente, uma desatenção, uma falta de cuidado, uma falta de temor, falta de zelar, de vigiar. É uma falta que houve, né? Uma falta. Mas se está na personalidade dele, não, o Espírito Santo mora dentro dele agora. É o Espírito Santo que conduz a situação agora. É o Espírito Santo que coordena, é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que mostra, é o Espírito Santo que ajuda agora. Ele não está mais sozinho. É o Espírito Santo que está com ele agora. Então não foi pelo sangue dos animais que os pecados dos santos do Velho Testamento foram perdoados, mas pela paciência de Deus. Em Romanos 3:25 diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O sangue de animais somente tipifica e prenuncia o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. O único sangue pode ser o justo fundamento da redenção. Não existe outro meio para a redenção. Não existe outro artifício, meio, ou conduta, ou ato, ou efeito, ou feito para a redenção, a não ser o sangue de Jesus Cristo. E o sangue do Cordeiro puro. Pedro diz: não fostes comprados com ouro e com... Não foram comprados nem com prata ou ouro ou coisa semelhante. Fomos comprados com sangue, com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, imolado. Então nós somos, imolado quer dizer sacrificado. Então nós somos comprados com esse sangue, não é com ouro, prata ou coisa semelhante. Foi com o sangue do Cordeiro de Deus. Foi com o sangue de Jesus Cristo. Esse, né? Então a sabedoria de Deus. Então, por exemplo, mas por que então Deus... Não, Deus foi preparando o caminho para a chegada de Jesus. Ele foi preparando o caminho. João, ele mesmo diz que ele estava preparando o caminho para aquele que viria após ele, que era maior do que ele, que não era digno. Diz lá em Mateus capítulo 3, não sou digno de desatar as suas sandálias. Então, João, ele estava preparando o caminho dessa pessoa que estava para vir. Era o plano de Deus, o plano da salvação, o plano da redenção. Então, você vê a sabedoria de Deus. Se Deus não colocasse, né, como nós falamos, Deus pegar o seu filho, ninguém esperava, olha, você vai morrer pelo pecado daquela humanidade, daqueles homens, daquelas pessoas, aleluia. Então, Deus, ele mostra a sua sabedoria. Mas aí por quê? Senão, nós estaríamos sacrificando. Todo ano nós teríamos que pegar um animal, uma cordeiro, uma ovelha, um bode, um touro, uma pomba, como eram ofertas de sacrifício para o pecado, levar lá no sacerdote, entregar para ele colocaria isso tudo dentro do templo, dentro do tabernáculo, dentro do templo, iria, né, sacrificar, separar, queimar, aí nós íamos voltar para casa e continuaríamos. Não, hoje nós somos santos, separados, nós não podemos, né, nos descuidar, por mais que às vezes nós vacilemos, tropeçamos, mas nós vamos ao arrependimento. Jesus, me perdoe, Jesus, e ali você entra, você encontra, você é alcançado pelo sacrifício do Senhor Jesus através da morte dele na cruz do Calvário. O mundo, né, dos gentios está coberto ainda de trevas, superstições, ignorâncias, iniquidades de todo tipo. Quando a imoralidade, a formalidade, a hipocrisia e o desprezo prevaleceu entre os judeus, foi aí então que Cristo disse: eis que venho. Então todas essas coisas aconteciam com todo mundo, né?
com o mundo judeu naquela época, com o mundo gentil naquela época. E aí Jesus fala isso que veio, né? Veio para poder, né, como sabedoria de Deus, cumprir a sua missão, né? Vamos, né, colocar assim. Veio realizar aquilo que Deus já estava preparando desde lá de trás. Veio preparando, 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 preparando até tudo ser consumado em Jesus. E quando ele está na cruz do Calvário, nos seus últimos momentos de vida, ele fala: Pai, toma o meu espírito, está tudo consumado. Está tudo feito. Glória a Deus, aleluia. Está tudo feito. É você tomar posse da vitória, tomar posse da palavra, tomar posse daquilo que Deus deixou para você, dele que deixou para nós. Verdadeiramente, o julgamento de Deus, os julgamentos de Deus são profundos. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de uma forma liberal, e não lanço em rosto, né? E não lança em rosto, e ser-lhe-á dada, Tiago 1,5. Então, esse julgamento de Deus são profundos, por isso que Deus ele mostra, se não tem sabedoria, peça a Deus, e Ele vai entregar, e Ele vai dar, e Ele vai ajudar, e Ele vai nos conceder essa sabedoria que nós precisamos. Então, vamos ver que esse tempo, né, dessa série, vai nos mostrar que a sabedoria não é apenas um atributo, é também visto como a pessoa de Jesus Cristo. Olha que legal. Então, a sabedoria, né, não é apenas um atributo, algo que está em Deus, mas o próprio Jesus se tornou a sabedoria de Deus. Há diversas passagens no Novo Testamento que nos indica, que justifica, né, a nossa identificação da sabedoria em Cristo, né, sendo Jesus esse homem, essa pessoa, né, de sabedoria que Deus lançou, que Deus trouxe, que Deus enviou, que está conosco através do Espírito Santo, está na sua casa, junto com você através do Espírito Santo, não está na sua casa, mas está dentro de você a morada do Espírito Santo. Como ele disse, vou enviar a vocês um Consolador. Ele vai estar com vocês, ele vai estar em vocês. E vai vos fazer lembrar tudo aquilo que vos tenho ensinado. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Ele que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa pessoa do Espírito Santo, né? Essa pessoa que veio estar em nossas vidas através da sua presença, através da ordem de que Jesus disse, né, que estaria conosco. Olha que coisa fantástica. Então é Ele que nos controla, ele que nos faz, olha, Jesus morreu, Jesus já cumpriu, já pagou esse preço de pecado. É Ele que nos dá um alerta quando nós estamos meio que, vamos dizer assim, desavisados. É como num trânsito, não passe de 60, não passe de 70, não passe de 40, então você reduz. É aquele que te mostra os caminhos que pode você andar ou não, que pode fazer ou não, é aquele que te faz fugir da aparência do mal, é aquele que te faz fugir das coisas do mal, né? Aquele que te faz fugir da aparência do mal. Glória a Deus, aleluia, né? Lá ele fala assim, esse Jesus que é a sabedoria de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha que coisa incrível. Irmãos, a gente tem vivido num mundo que tem sido criado tanta coisa para ajudar o homem, glória a Deus por isso, é para ajudar o homem. Mas não há ajuda, meus irmãos, que não seja Jesus Cristo. Não é querer resumir todos os esforços e toda a dedicação dessas ajudas, né, que a gente vê por aí. Não é querer desfazer de tudo isso, não é querer tirar a revelação de homens que escrevem livros ou pregam. Não, não, não. Não é tirar deles, né? Mas é colocar tudo isso em uma balança
e chamada Jesus Cristo. Não é querer desfazer de nada do que se faz para ajudar, né? A gente estuda, a gente aprende para poder ajudar, nos qualificar, e para essas qualificações nós podermos ajudar melhor as pessoas, mas tudo está em Jesus, irmãos. Tudo está em Jesus. Você deve, né? Você não é que você pode, eu acho que você deve participar, explorar tudo aquilo que você pode fazer para te ajudar a ter uma vida de paz, tranquilidade, uma vida de vitória, uma vida equilibrada, uma vida emocionalmente sadia, uma vida familiar, uma vida profissional equilibrada, sadia. Você deve fazer, procurar conhecer, saber, explorar, mas você tem que ter uma noção clara, muito clara. É Jesus Cristo que vai te ajudar. Às vezes as pessoas ficam, né, desesperadas, assustadas. Aceite Jesus, entregue a sua vida para Ele. Está aqui, ó. Ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. O que nós precisamos está em Jesus. O que nós precisamos está nos ensinamentos de Jesus. O que nós precisamos está no comportamento de Jesus. O que nós precisamos está nas atitudes de Jesus. Está nas atitudes dele. O que nós precisamos. Então, se a pessoa está sofrendo, busque Jesus. Se a pessoa às vezes não sabe como resolver os seus problemas, procure Jesus. Ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Por isso que quando nós falamos em buscar sabedoria, estamos falando em buscar a Jesus Cristo. Quando estamos falando em ter sabedoria, estamos falando assim, tenha Jesus, que também é a sabedoria de Deus. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: Nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nossa. Ah, Fernando, então eu vou parar de ler o livro? Não. Você vai ler 1, 2, 3, 4 livros, você vai ler a Bíblia Sagrada, você vai procurar navegar e não naufragar na internet, porque tem gente que está naufragando, né? Em vez de saber usar a internet, está naufragando, procurando coisas que não deve, conversando com pessoas que não deve, né? Aprendendo coisas que não deve, então estão naufragando. Então você pode ir lá consultar, aprender, fazer um curso online ou presencial, você pode ler, mas nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é o saber de Deus. Eu vim, as palavras que eu falo, que eu trago, que eu transmito, que eu digo, não são minhas, vêm do Pai que me enviou. Eu faço a vontade do Pai que me enviou. Eu falo aquilo que o Pai me enviou falar. Olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, olha que coisa sensacional. Olha, que coisa sensacional. Então, se eu vou até Jesus, então eu vou até a sabedoria. Eu vou até Jesus, eu vou até o conhecimento. Olha que coisa linda. Jesus é a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz assim: E, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Justiça, santidade e redenção. Olha que coisa má. Justiça é por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Justiça, santidade. Ele se tornou santo para nós nos tornarmos santos, nos separou para Ele. E redenção, nos rendeu, nos tirou da prisão do pecado. Olha que coisa maravilhosa. Ele então se torna essa sabedoria. Então, quando nós falamos em sabedoria como atributo, também falamos em sabedoria como também a sabedoria, falamos de Jesus, a sabedoria de Deus para a nossa vida.
Então, olha que interessante. Continue lendo, estudando, aprendendo, participando, né, se envolvendo, mas tenha a ideia principal. Jesus, ele é o principal. Jesus é aquilo que eu preciso para ter sabedoria, poder e conhecimento, redenção, santidade e tudo aquilo que eu preciso para a minha vida. Maravilha, né? Coisa maravilhosa, né? Por isso, no livro de Lucas, capítulo 11, 49, diz assim: por isso Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns, e a outros perseguirão. Então, Deus, na sua sabedoria, no seu mover, no seu agir sábio, porque Ele é sabedoria, Ele nos mostra essas coisas que estariam por acontecer e através também de Jesus Cristo. Então, nessa passagem, os fariseus tinham forjado um ataque a Jesus, né? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. Uns vocês matarão e crucificarão, e outros açoitarão nas sinagogas de vocês, e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês cairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Meu Deus! E lhes asseguro que tudo isso sobrevirá sobre essa geração. Então a sabedoria é comprovada pelas obras. Olha só que coisa, comprovadas pelas obras de Jesus, né? A sabedoria é comprovada pelas obras de Jesus. Sendo Jesus a sabedoria de Deus, é comprovada pelas suas obras. Mateus 11, 19 diz assim: veio o filho do homem comendo e bebendo e dizendo, aí está, veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Pelas obras que o acompanham. Olha que coisa interessante. Então, até pelas obras, dá para saber se há sabedoria ou não. Viu como que é um assunto muito interessante, muito grande, muito profundo, vamos dizer assim. Profundo porque não tem como chegar, né? Olha que coisa interessante. Então, ele é a sabedoria de Deus. Deus enviou a Paulo, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Mas também é a sabedoria por causa das obras, mas a sabedoria é provada pelas obras que o acompanham, né? Então você pode entender, se você olhar para uma pessoa, você vai saber se há sabedoria ou não, pela obra que está sendo realizada. Se há sabedoria ou não, pela obra que está sendo feita. Se há sabedoria ou não, pelas obras que estão sendo manifestadas. Que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Coisa muito interessante. Então as obras de Jesus comprovam que ele era realmente, ele é realmente, ele será realmente a sabedoria de Deus para nós. Lá no livro de Provérbios, a chave, né, do livro de Provérbios e a chave, né, desse livro, né, duas passagens bíblicas. Agora, a partir de agora, nós vamos entrar dentro do livro de Provérbios para ver os atributos e essa pessoa de Jesus como esse homem, né, esse ser maravilhoso que o Senhor enviou para nós, cheio de sabedoria. O livro de Provérbios, agora nós vamos entrar dentro dele, falarmos sobre ele, sobre passagens, sobre tudo aquilo que vamos tratar sobre sabedoria. Em todos os níveis, familiar, espiritual, profissional, comportamental, tudo tem nesse livro, quando se fala de sabedoria. O livro, a palavra-chave desse livro, né, está no capítulo 1, versículo 7 do livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os sensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Um outro versículo-chave desse livro também está lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo
é entendimento. O se santo aqui é letra maiúscula, né? Conhecimento do santo. Do santo, né? Deus, Jesus, né? A sua palavra diz assim, né? É assim que a palavra nos revela. Esse saber desse temor, né? Que revela, o temor que revela a sabedoria. Você vai também encontrar o assunto do temor do Senhor ou a falta dele, também é mencionado em algumas outras passagens de Provérbios. Aí eu vou apenas citar essas passagens para você estar aí depois anotando. Vou citar de uma forma bem mais tranquila, lenta, para você estar anotando. Então você pode encontrar mais sobre esse assunto, né, temor, né? Provérbios capítulo 1, versículo 29, Provérbios capítulo 8, versículo 13, Provérbios capítulo 10, versículo 27, Provérbios 14, versículo 26 ao 27, Provérbios 16 ao 33, Provérbios 16, 6, Provérbios 19, 23 e Provérbios 23, 17, repetindo. Provérbios 1, 29, Provérbios 8, 13, Provérbios 10, 27, Provérbios 14, 26 e 27, Provérbios 16, 33, Provérbios 16, 6, Provérbios 19, 23 e Provérbios 23, 17. O livro trata em grande parte com dois personagens, o tolo e o sábio. Você vê no decorrer do livro de Provérbios. O sábio é o que confia no Senhor. No Novo Testamento é o crente nascido de novo. Isso não significa que ele demonstra com perfeição todas as virtudes encontradas no livro, mas sim que ele, por característica, escolhe o que é santo, no comportamento, nas atitudes e nas ações. Então ele não demonstra perfeição, né? Ele demonstra assim, eu estou buscando no comportamento, nas atitudes, nas minhas ações, o que é santo, o que é correto, o que é justo, né? Então a gente olha que a ideia não é ser, né? Ou seja, ter, ou seja, mas buscar diariamente, né, nesse comportamento, nessas atitudes, nessas ações, o que é santo. Então, se você olhar para o cristão, ele não é perfeito, ele tem as suas falhas, os seus erros, as suas fraquezas, mas ele está buscando. Paulo fala lá, me parece que em Colossenses ele diz, né? O Filipenses ele fala, não que eu tenha alcançado, mas algo eu faço. Eu corro em direção ao alvo, ao prêmio, né? Segundo a graça de Deus, ou seja, a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele fala assim, olha, eu não sei se eu alcancei ou não, mas eu estou aí correndo atrás, eu estou indo para o alvo, eu estou indo em direção ao alvo. Então a gente não pode parar, né? Nós vamos, mas a perfeição não. O segredo é continuar, cair, levantar, buscar o que é santo, né? No comportamento, nas atitudes, nas ações. O tolo seria aquele que não crê no Senhor Jesus. Seria aquele que não nasceu de novo. Isso não significa que ele tenha cometido todos os pecados atribuídos ao tolo, mas que a sua vida é caracterizada pelo pecado. Então, aquilo que caracteriza o santo, o justo, o crente, é ele buscar diariamente o que é santo nas demonstrações, atitudes e ações. O que caracteriza o tolo é o seu estado, aonde ele está de pecado. Ou seja, ele só busca o pecado. Assim como o justo procura a santidade, procura melhorar, o tolo procura sempre o que é errado. Daí o livro de Provérbios vai tratar dessas duas estruturas. Aquele que vai procurando, tentando alcançar o que é correto, e aquele que vai procurando sempre o que é errado.
Aí dá para poder fazer a distinção. Assim, como assim os incrédulos? Como assim incrédulos como tolos, né? Como tolos. Então a gente vai sempre estar analisando dessa forma, desse jeito. Ou seja, numa paradinha que agora a gente vai passar para um outro caminho, para um outro tópico. Na terça-feira, se Deus quiser, no feriado, dia 7, nós estaremos juntos, se Deus quiser, meio-dia, em nome de Jesus, tá bom? Olha, filhão, eu quero desejar a você uma tarde. Vamos orar primeiro, né? Vamos agradecer a Deus por esse preço que Ele pagou na cruz do Calvário por nós. É o que eu gostaria de destacar desse texto. Ele sendo a sabedoria de Deus, né? Os tesouros escondidos, né? Estando nele esses tesouros escondidos, né? Como diz a palavra de Deus, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Agradecer a Ele, porque Ele nos deu acesso através da cruz a esses conhecimentos, a esses tesouros de sabedoria e do conhecimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, por tudo aquilo que nós temos aprendido, por tudo aquilo, meu Deus, que nós temos compartilhado, por tudo aquilo que nós temos, ó Deus, passado para os teus filhos e também aprendendo, meu Deus, para a glória do teu nome. Quero ressaltar, meu Deus, em agradecimento o que nós lemos no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ó Deus, nos faça nos aproximarmos mais do Senhor todos os dias. Nos faz, meu Deus Todo-Poderoso, estar perto do Senhor todos os dias. Nos faz aproximarmos do Senhor todos os dias, todo o tempo, para alcançar sabedoria e conhecimento, meu Pai. Alcançar sabedoria e conhecimento, para louvor e glória do teu nome. Sabedoria e conhecimento, meu Deus, para conduzir a nossa vida, para conduzir as nossas ações, as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Sabedoria e conhecimento, meu Deus, para, meu Pai, crescermos na tua presença, saber administrar a nossa vida e tudo aquilo que está, meu Deus, relacionado à nossa vida, como família, como o trabalho. Em nome de Jesus, nos faça estar próximos para que possamos aprender e alcançar sabedoria e conhecimento. Quero colocar diante do seu altar, meu Deus, essa família que compartilha conosco neste momento. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha visitar essa casa, essa família, de uma forma muito preciosa e poderosa, suprindo as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Suprindo, meu Deus, tudo aquilo que é necessário, meu Pai, para um momento e uma vida de paz. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Acreditando, meu Deus, que o Senhor está visitando cada um nessa hora, em nome de Jesus. Que o Senhor está visitando cada lar nessa hora, em nome de Jesus. Que o Senhor está com as suas mãos sobre cada vida agora, no nome de Jesus. Não somente sobre as suas mãos, sobre a vida daqueles que estão compartilhando este momento, mas, ó Deus, sobre a vida de todos que estão, meu Pai, compartilhando, que estão, meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, neste mundo. Estenda as tuas mãos, Pai, curando, libertando, salvando, prosperando. Estenda as tuas mãos sobre os teus filhos. Estenda as tuas mãos, ó Pai, sobre aqueles que estão perdidos, assustados, amedrontados, apavorados. Estenda as tuas mãos sobre aqueles que estão necessitados, ó Deus. Estenda as tuas mãos sobre aqueles que estão doentes. Ó Senhor Jesus, estenda as tuas mãos, abençoando, guardando, protegendo, livrando, para a glória do teu nome, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus e nós te agradecemos para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.
Maravilha, glória a Deus, aleluia. Amado de Deus, boa tarde, paz seja convosco. Uma tarde maravilhosa, um dia maravilhoso. E nós nos vemos amanhã, né? No culto Jesus em Meu Lar, uma campanha muito bacana, tem sido uma bênção no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, uma tarde abençoada na presença do Senhor Jesus, um grande abraço e até terça-feira no nosso encontro, no nosso programa Encontro com a Palavra, na série Sabedoria de Deus. Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe no nome de Jesus.